Bem, o programa de hoje nós vamos conversar com a Fabíola Caro Oliveira Miguel. Ela é nutricionista funcional, nutricionista especialista em nutrição e metabolismo, especialista em nutrição clínica funcional, mestre em ciência e tecnologia dos alimentos. E ela trabalha aqui na clínica do Dr. Valdecir, né? Filha do Dr. Valdecir, uma pessoa bastante conhecida. Há 12 anos. Há 12 anos, e... Então, e a gente vai conversar sobre alimentos saudáveis, alimentação, bem, acho que é bem a tua área, né? Isso, bem a minha área. Prevenção, principalmente, né? O paciente vir até para meu consultório para prevenir seria o ideal, e não só para tratar, né, as doenças. Então, deixa eu perguntar, quando que a pessoa percebe que ela tem que ir no nutricionista? Tipo, uma pessoa que seja magra, também poderia ir no nutricionista? Lógico, Ive, porque nós, em cada fase da nossa vida, nós temos necessidades diferentes, né? Seja de nutrientes, de alimentos, de vitaminas. Então, em qualquer época é importante a gente estar prevenindo o aparecimento de doenças na velhice. Então, a alimentação é fundamental. Bem, a gente sabe que a alimentação é a base de tudo, da qualidade de vida de uma alimentação saudável. A gente sabe que o alimento é a base de tudo. E então, nós vamos começar conversando sobre os 5 pilares do emagrecimento duradouro. Porque tem aquelas pessoas que tentam tudo que é tipo de dietas da moda, agora aquela do Dr. Duncan, aquela dieta, aquela primitiva, que eu nem sei o nome, que é que a pessoa só come coisas naturais, nada cozido. Tem, né? Tem infinidades de dietas e cada dia lançam uma nova, né? E, na verdade, até hoje não se criaram uma dieta que realmente funcionasse como a reeducação a longo prazo. Tá, então nós vamos falar agora então, sobre esses 5 pilares de uma alimentação, de um emagrecimento duradouro. Então a pessoa perde o peso com uma qualidade de vida legal e mantém. Isso, Ive. Porque hoje, antigamente, se falava muito só da alimentação correta para você emagrecer. Com a nutrição funcional, né, todos esses avanços nas pesquisas, essas descobertas novas, você deve ter ouvido falar muita novidade, alimentos que eram provavelmente banidos nas dietas anteriores porque eram calóricos, tipo abacate, azeites. Hoje já são alimentos que ajudam a gente até a emagrecer. Então, por exemplo, a alimentação, que é o primeiro pilar, óbvio, né, a gente tem que ter uma alimentação, uma reeducação alimentar correta, ela mudou muito, né? A alimentação funcional, ela não vai apenas fazer um cardápio para o paciente para ele emagrecer. Não consiste somente de montar um cardápio. Mas a nutrição funcional, ela vai equilibrar toda a digestão do paciente, vai corrigir deficiências de vitaminas e de minerais, porque nas deficiências a gente tem muita dificuldade na perda de peso também. Vai potencializar a ação do fígado para que ele possa destoxificar os agrotóxicos, todas as coisas ruins que vêm dos alimentos também, né? Porque se o fígado não trabalha direito, se o intestino não trabalha direito, o emagrecimento fica comprometido, né? Então, o primeiro pilar lógico, que é a reeducação alimentar, mas focada na nutrição funcional, que não consiste apenas num cardápio, mas sim no equilíbrio do organismo como um todo, tá? O segundo pilar que nós falamos também muito importante hoje em dia é o sono noturno. Nós sabemos que quem dorme cedo e acorda cedo tem melhores chances, tem maior facilidade de emagrecer do que quem tem insônia, ou não dorme legal, ou dorme muito tarde, né? Por quê? Porque durante o sono noturno, não diurno, tá, Ive? Noturno, nós temos a liberação de vários hormônios importantes para o emagrecimento. Entre eles, o hormônio do crescimento, que para nós adultos, que já crescemos em altura, ele vai ajudar na distribuição, na diminuição da adiposidade, que é a gordura corporal, né? Então, ele é liberado durante o sono profundo e também outros hormônios durante o sono são liberados para controlar o nosso apetite. Então, quem não dorme direito vai ficar mais faminto, vai ter mais compulsão alimentar e vai engordar, por conta de você não aproveitar esse hormônio do crescimento. Para as crianças, o hormônio de crescimento é para crescer também, principalmente para crescer, né? E tem um tipo de alimento, Ive, que a gente nunca deve consumir à noite, que vai atrapalhar muito a liberação do hormônio do crescimento e os outros hormônios da saciedade, que são os carboidratos simples, os doces, os açúcares, chocolate à noite, né? Então, se tem um horário que você possa comer, que seja de dia, não à noite, tá? Porque o que acontece cientificamente falando? Quando a gente come muita massa, muito pão, ou mesmo chocolate, doces, nós vamos ter um aumento do açúcar no nosso sangue, não vai? Né? Que isso vira açúcar rapidinho. Quem vai abaixar esse açúcar chama insulina,
que é o hormônio que o diabético muitas vezes não tem. Quem não tem diabetes tem a insulina liberada no organismo. E você usando muita insulina à noite para baixar esse pico de glicemia, você não tem a liberação correta do GH. Então, usou insulina à noite, é um hormônio antagônico do GH. Então, você engorda se você comer doces e massas exageradamente à noite. O GH é o hormônio do crescimento. Isso mesmo. Ele é liberado numa média de horário entre 11h30 e meia-noite e depois de novo às 4 da manhã. Né? Então, a dieta, a alimentação noturna precisa ser muito bem elaborada para que a pessoa, poxa, ela sofre o dia inteiro, faz tudo certo, se ela fizer alguma coisa errada à noite, ela não vai conseguir emagrecer. Né? Então, à noite, o período noturno é importante ter uma alimentação de baixo índice glicêmico. Tá, esse seria o segundo pilar, o sono. O sono, exatamente, para nós aproveitarmos direitinho os hormônios, né? E conseguirmos emagrecer e nos mantermos magros. O que seria recomendado à noite, então? À noite, a gente pode estar consumindo um jantar. A culpa não é da janta, tá? Senão as pessoas vão entender que não é para jantar. Não é isso. A gente pode consumir um jantar normal, com arroz integral, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, né? Tudo que tem fibras e é integral tem um pico de elevação de açúcar muito menor. Então, a gente pode comer uma massa, um macarrãozinho integral? Pode também, né? Pode consumir o feijão, as leguminosas, as ervilhas, o grão de bico, uma carne à noite, uma sopa com muitos legumes e verduras, que também é de baixo índice, né? Evita o excesso de massas, doces, e que não sejam integrais, né, principalmente. E, por exemplo, nessa sopa da noite, se a pessoa colocar abóbora, batatinha, não vai se transformar em açúcar também? Sim, mas esse tipo de açúcar que vem dos legumes, né, que nós vamos colocar na sopa, é um tipo de liberação de açúcar muito mais diminuída, né? Ela vai ter de médio índice glicêmico para baixo. Então, cada alimento tem uma velocidade específica de liberação de glicose no organismo. Então, das frutas, das verduras, não tem perigo, né? Dos legumes, das leguminosas também. Então, qual seria o terceiro pilar? Primeiro, alimentação, segundo, o sono. Isso. O terceiro pilar é o controle do estresse. Pessoas extremamente estressadas. Aqui eu falo, não é um estresse do dia a dia, o normal. Eu falo de pessoas estressadas crônicas, né? Aquelas pessoas que tudo está dando errado, que é pessimista mesmo, né? Esse tipo de estresse crônico leva a um estresse oxidativo no organismo, produz muito radicais livres, né? Então, além de engordar, que eu já vou explicar como que acontece, a pessoa envelhece mais rápido, ela perde saúde, ela vai ter queda da imunidade, ela vai ficar frequentemente doente, né? E fora que para emagrecer fica difícil. Por quê? Porque o estresse libera cortisol. Além de outros hormônios, né, as suprarrenais libera cortisol. O cortisol é um hormônio que faz com que a glicemia fique sempre alta. Ele quebra proteínas musculares, né, no período de estresse para você ficar com a glicemia alta. Por isso, você usa muito insulina, né? Por estar com essa glicemia sempre alta, estressado. E a gente já sabe hoje em dia, Ive, que usar muito insulina aumenta peso, tá? Principalmente abdominal. Então, o estressado, ele tem maior tendência de ganhar circunferência abdominal, que é onde a gente não deve ganhar, que é onde traz muitas doenças, né? Então, o que é o ideal? Vamos tentar diminuir as toxinas mentais. Acho que é no yoga até que tem essa filosofia, né? Vamos tentar diminuir, se estressar porque realmente importa na vida, né? Porque no dia a dia o estresse é normal, mas o exagero também não é, né? Então o estresse tem que ser diminuído para quem quer perder peso. Então, está até a receitinha dos 5 pilares. Começamos com a alimentação, o sono e o estresse. É difícil a pessoa se controlar, mas eu acho que daí ela também pode procurar ajuda, né? Eu acho que tem pessoas capacitadas para poder ensinar como se diminuir esse estresse também. Exatamente, a psicoterapia, né? Uma equipe multidisciplinar é sempre ideal, na verdade, não só nutricionista. Trabalhar com psicólogos junto, sempre fazer uma atividade de lazer. A gente tem que ter um hobby na vida, não é verdade? Não só trabalhar e cuidar de família. A gente precisa ter um momento de lazer, aquela individualidade que muita gente deixa de lado, né? Então, para você emagrecer, muita gente fala assim para mim, mas o estresse engorda? Eu fico estressado, eu não como, eu emagreço. O estresse agudo, aquela notícia ruim que você recebeu, aquilo, né, que foi no momento, esse tipo tira o apetite de qualquer pessoa. O que eu falo aqui é o estresse crônico.
Aquela coisa que não sabe lidar, que não resolveu questão mal resolvida mesmo, né? Aquela pessoa que está no trânsito, ela está estressada, ela chega no escritório, ela está estressada, chega em casa, ela está estressada. Então, esse é o crônico, né? Exatamente. É o cortisol ali o tempo inteiro, né? Então, atrapalha. E qual seria, então, o quarto pilar? O quarto pilar, também muito importante, é a atividade física. Lógico, né? A gente tem que ter uma atividade física prazerosa para ela ser rotineira. Não adianta a gente fazer uma atividade que dure um mês e você pare, porque isso faz o seu metabolismo ficar mais descontrolado. Então, uma vez começada uma atividade, não pare mais, né? Por isso que tem que ser prazerosa. E algo muito importante também é tentar aumentar a massa muscular, que é o tecido nobre do nosso corpo, né? Se você conseguir aumentar o tecido muscular, você tem um metabolismo mais ativo, até mesmo em jejum, né? Em repouso, que a gente fala. Então, ganhe sempre massa muscular, isso para qualquer idade. Tá? E como é que a pessoa ganha massa muscular? Que tipo de atividade? Isso, ela vai ter que ter orientação do profissional da área, né? No caso, um personal ou um professor de educação física, para ele fazer exercícios de hipertrofia também, né? Não só aeróbico, mas também de definição e um pouco de hipertrofia. Que além de cuidar do metabolismo, cuidar do peso, vai cuidar dos ossos, que é o melhor tipo de exercício que deixa os nossos ossos em dia. Não perde massa óssea, né? E a pessoa sempre procurar uma atividade que ela goste de fazer, né? Que tem muita gente que não gosta de academia, né? Tem muita gente que não gosta de caminhar. Então, eu acho que a pessoa tem que escolher aquilo que ela vai conseguir também fazer com disciplina. Isso mesmo, para ela dar continuidade, né? Tem pacientes, às vezes, que falam, odeio academia, odeio sair na rua caminhar, mas descobriu no boxe. Teve meninas que descobriram no boxe, né? Na dança, tem umas que vão sair para dançar. Então, assim, você deve saber o que vai te fazer bem. Então, comece logo, né? Não perca tempo, né? E qual seria, então, o quinto pilar? Bom, o quinto pilar, aí a gente já considera que o indivíduo emagreceu, ele atingiu o peso ideal. O que agora a gente faz, que é o quinto pilar, que é a manutenção programada, tá? Nunca num consultório, na minha prática clínica, o paciente emagreceu e eu simplesmente falo para ele, bom, agora pode ir com Deus e você se vira. Isso não existe, Ive. É aí que entra mais ainda o nosso trabalho, para fazer aquela pessoa manter o peso que ela adquiriu, né? Porque, não sei se você já ouviu falar, mas nós temos hormônios, né, memória celular, que faz com que o organismo tende a voltar ao peso anterior. É muito difícil essa pessoa sozinha manter o peso. Ela precisa de um acompanhamento, de reajustes na dieta, né? Para que o organismo se equilibre para ela conseguir manter. Normalmente eu faço 1 ano de manutenção com o paciente, dependendo do peso que ele perdeu, né? 1 ano de manutenção, de acompanhamento, para que os hormônios se estabilizem e aquela pessoa consiga manter o peso de forma mais natural, né? Porque existe um tempo de equilíbrio. Porque tem pessoas também que perdem um monte e ganham um monte. Perde um monte e daí acho que até desanima, né? Exatamente. Mas por quê? Porque essas pessoas, às vezes, fizeram dietas desequilibradas, dietas da moda, que a gente está falando, né? Falou no começo, que não adianta nada. A pessoa perdeu tecido nobre, perdeu massa muscular, desinchou, perdeu água. Gordura que é bom não perde com facilidade, é só na reeducação. E lógico que vai voltar a ganhar peso e às vezes até mais. Infelizmente, a pessoa às vezes recupera mais peso e fica muito chateado, né? Bem, então, dos 5 pilares, a gente viu que a importância disso é o quê? Tomar uma decisão, ser persistente, tá? E ter bastante paciência. Isso. Né? Você resumiu, é isso mesmo. A pessoa tem que mudar não só nos hábitos alimentares, ela tem que criar uma nova filosofia de vida. Decidiu. Isso. Persistir. E fazendo isso, vai ter uma repercussão saudável por toda a vida, né, Ive? Ela vai ser uma pessoa mais calma com a família, com os filhos, com o marido. Ela vai ter uma autoestima melhorada, né? Então, isso é um conselho, acho que vai melhorar em todos os aspectos da vida da pessoa. Então, nós vamos agora para o intervalinho. Vocês fiquem, a gente volta já já. Bem, nós estamos conversando com a Fabíola Carla Oliveira Miguel, nutricionista, e no primeiro bloco a gente já falou que ela é nutricionista funcional, especialista em nutrição e metabolismo, especialista em nutrição clínica funcional e mestre em ciência e tecnologia dos alimentos. E a gente falou sobre os 4 pilares para um emagrecimento saudável e conseguir manter esse emagrecimento. E agora nós vamos falar sobre os alimentos. Então, os alimentos que diminuem essa compulsão alimentar.
né? Inclusive você comentou do abacate, a gente depois vai falar do abacate também. Isso. Que sempre foi o grande vilão, né? Pois é, gente, o abacate até então, não só ele, a banana, a manga, uva, né, eram banidos das dietas tradicionais por causa das calorias. Mas hoje em dia, ninguém mais classifica o alimento só pelas calorias, mas pelas propriedades, pelos nutrientes que ele oferece. E a gente já sabe que a gordura do abacate é extremamente emagrecedora. E abaixa, adivinha o quê? Cortisol, o hormônio do estresse. Então, existe até um horário específico para a gente consumir o abacate à noite, né, amassadinho, com limão, um adoçante, porque senão o açúcar vai atrapalhar tudo. E consumir abacate à noite, quem diria, né? Até uma salada de abacate é muito bom. Sim, a salada aquela mexicana, né? Muito gostosa, o guacamole, pode ser consumida à noite. Você vai ter diminuição das suas medidas e diminuição do cortisol, né? E antes, tadinho do abacate, né? Era condenado. Então, quais são esses alimentos, então, que diminuem a compulsão alimentar? Sobre a compulsão alimentar, existem alguns fatores que levam as pessoas a serem compulsivas. Por exemplo, a gente tem que investigar se essa pessoa está tendo muito tempo em jejum também, né? Pessoas muito tempo em jejum são pessoas que acabam tendo compulsão, é normal em alguns períodos. Por isso, a importância do fracionamento, de se comer várias vezes ao dia, né? Outro detalhe importante que leva à compulsão alimentar é a falta do café da manhã. Muita gente não faz o café da manhã, não come nada durante a manhã, nem no meio da manhã, e acaba tendo um pico de fome. Esse é o efeito rebote da falta do café da manhã, fome à noite, né? Então, para quem quer emagrecer ou manter o peso, vai ficar bem complicado. Então, a falta do café da manhã leva ao pico de fome noturna, né? Então, precisa corrigir isso também. Outro fator que pode levar à compulsão alimentar é o excesso de fungos no intestino. Você já ouviu falar da cândida? Um fungo que cresce no intestino, né? E aí ele migra para o canal. Que seria o sapinho? Também a cândida, né? Tem várias assim, mutações, né? Mas esse tipo de cândida que cresce no intestino, às vezes ele migra para o nosso organismo como um todo, às vezes por proximidade anatômica na mulher no canal vaginal, e leva aquele episódio de candidíase. Esse fungo em especial, ele depende, acredite se quiser, de açúcar para viver no nosso organismo. Tá? Chama peptídeo glicano, é a comidinha dele. Então, quem tem síndrome fúngica, que a gente fala, o excesso de fungos no organismo, acaba sendo compulsivo por doces, chocolates. Tem pacientes minhas que relatam necessidade de comer doce até de madrugada, de levantar de madrugada para comer. Então, o tratamento da candidíase, do fungo, não é só no ginecologista. O meu pai hoje sabe bem disso, né? Quando a gente une os dois tratamentos, é muito mais efetivo a nutrição com a ginecologia, tá? Então, os alimentos, hoje em dia, pesquisados, que ajudam a diminuir como um todo a compulsão alimentar, todos esses casos, é o azeite de oliva, que foi descoberto, né? O azeite de oliva, se a gente utilizar ele 10 minutos antes do almoço ou do jantar, você pode colocar ele em cima de uma torradinha, colocar azeite, né? Come ele, essa torradinha, esse azeite, dá um intervalinho de uns 10 minutos e depois almoça ou janta. Você vai perceber que a sua fome vai ter diminuído, assim, drasticamente, né? Até quem não acreditou, os pacientes falaram, nossa, será? Eu tenho tanta fome. Confirmou depois. O resultado bem positivo, né? Por que isso? Tem uma explicação científica. Ele ajuda a produzir colecistoquinina, que é um hormônio que controla o nosso apetite. Então, se você coloca um azeite, que é uma gordura do bem, hoje a gente já sabe, né? Antes de almoçar e de jantar, se você tiver com muita fome, você vai com certeza diminuir esse apetite. Então, serve aquela velha regrinha. Tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Mais ou menos isso. Não pular o café da manhã, né? Na hora do almoço, consumir mais a parte que você falou de açúcares e tudo. E na janta, controlar com mais proteínas. Isso, proteínas, dieta de baixo índice, bastante salada, né? Eu acho que a gente pode até mudar esse ditado e falar assim, tomar o café da manhã como um rei, né, que você falou, almoçar como um príncipe e jantar como um príncipe também, não precisa comer como um mendigo, né? Porque muita gente achava que a janta era culpada e ela não é, né? A gente pode jantar, deve, na verdade, né? Outros alimentos, Ive, que abaixa bastante a compulsão alimentar são as amêndoas, principalmente as amêndoas, mas também as castanhas em geral, tá? Um punhadinho de amêndoas no período da manhã, você também tem uma queda da fome ao longo do dia, tá?
Tem outras opções também. Isso, elas têm ação hormonal, tá? Isso que eu estou falando, o azeite, as castanhas e o próprio abacate, como a gente comentou, que também diminui compulsão alimentar. Mas tem outros artifícios que a gente usa, semente de chia, semente de linhaça, que fazem um volume maior no estômago e também diminuem o apetite e a compulsão, né? Então, olha quanta dica, gente, interessante. E também, agora você vai falar um pouquinho sobre os alimentos que diminuem o estresse. Que parece que não... como é que vai um alimento diminuir o estresse? Existe, tá? Claro que a alimentação, ela ajuda no tratamento, ela é coadjuvante, né? Nos quadros de estresse crônico, essa pessoa precisa de tratamento, muitas vezes, né? Mas a alimentação vai ter um importante papel. Em que sentido? Baixando os níveis de cortisol. De que maneira, então? Quais alimentos? O chá verde, o velho e bom chá verde, tá? Ele tem uma substância chamada L-teanine, que é um aminoácido, tá? L-teanina, que vai ajudar a baixar os níveis de cortisol do nosso organismo. Então, você pode usar um pouquinho, não precisa exagerar, porque o chá verde tem cafeína, exageradamente ele pode até aumentar a pressão arterial, né? Quando a gente fala de tomar chá verde, tem uma quantidade para cada pessoa. Tem pessoas que às vezes tomam à noite, tem insônia. Gente, pois é, tomar à noite, onde já se viu, né? Não tem nada a ver você tomar isso à noite. Você tem que tomar isso de dia, numa quantidade certa, numa diluição certa. E para cada pessoa existe uma orientação, entendeu? Então, o L-teanina do chá verde abaixa o cortisol. Os peixes possuem algumas substâncias, que todo mundo já conhece, o ômega 3 também, né? E a fosfatidilcerina, que é uma substância que ajuda também comprovadamente a baixar o estresse. Então, olha, comer peixe tem mais esse efeito, fora todos que a gente já conhece, né, de efeitos benéficos. Bem, o peixe entra até o pescador também, já vai para a beira do rio, já desestressa. Daí, se ele comer o peixe, vai ficar mais desestressado ainda. Nossa, com certeza. Peixe selvagem, aquele, né, que a gente pescou de verdade. Não um peixinho que foi criado em cativeiro, que esse aí, coitadinho, não tem nem ômega 3 para ele mesmo, né? Porque a alimentação do peixe é muito diferente da alimentação natural dele, né? Na vida selvagem, né? Então, comer peixe de vida selvagem, que está não em cativeiro. Outro alimento muito legal para baixar o estresse, aumentar as endorfinas, é o cacau. O chocolate, mas o chocolate de alta porcentagem de cacau. Tem muita gente que está rindo agora, está ficando feliz. Com certeza, ele ajuda, ele tem substâncias catequinas, várias substâncias que vão ajudar a baixar o estresse, vão produzir mais serotonina também, só que não é em qualquer horário, não é em qualquer quantidade, e também a gente precisa comer um chocolate bom, um chocolate que tenha bastante cacau e pouco açúcar, senão você não vai fazer o efeito correto, né? E evitar de comer à noite. Isso, à noite não. Você pode consumir depois do almoço, um pedacinho, ou à tarde, mas depois das 6 horas aí você já vai evitar fazer pico de glicemia, como eu expliquei, né? Aí é bom evitar. E aquelas pessoas que elas falam assim, eu sou uma chocolatra, mas mais no período pré-menstrual. É hormonal? Aí é pela queda da serotonina mesmo, que acontece, que antecede nesses dias da menstruação, né? A maioria das pacientes mulheres relatam isso, que essa vontade, essa fissura aparece nesse período. Então, o que a gente tem que cuidar nessa hora? Colocar alimentos que aumentem a serotonina, que é o hormônio da alegria, entendeu? Que é normal estar mais baixo nessa época. Então, a pessoa pode comer bastante grão de bico. Você já ouviu falar em grão de bico, que foi o eleito grão da felicidade? Não. Pois é. O grão de bico, gente, um grão tão simples, né? Mas na cultura do Brasil não é tão usado assim. Mas o grão de bico, ele possui uma combinação tão inteligente de vitaminas, minerais, triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio da alegria, né? Que ajuda muito a reerguer a autoestima da mulher. A gente acha que não, mas a alimentação tem muitos fatores, né? O grão de bico é uma opção. Como eu já disse, o cacau. Então, ela pode comer um chocolate de boa qualidade também, né? Ela não precisa ficar sem comer o chocolate, porque o chocolate cheio de açúcar vai dar efeito rebote. Ela vai ter momentaneamente um prazer e daqui a pouco ela vai ter um período de tristeza de novo. Não vai suprir, né? No período pré-menstrual também é muito legal a gente usar uns óleozinhos, tipo óleo de borracha, óleo de prímula, né, o ômega 3. Por quê? Porque ajudam a diminuir muito os sintomas da TPM, inclusive a compulsão, né, por doces também.
Então, a alimentação, a pessoa sabendo se alimentar, ela vai só beneficiar seu organismo. E não vamos falar só na parte de emagrecimento, nós estamos falando na parte de pessoas estressadas, pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor autoestima, ganho muscular. Então, a alimentação, e eu acho que essas dicas que a Fabíola está dando, da alimentação nos horários certos, que nada é proibido, tudo numa quantidade ideal, tudo nos horários certos, só tem a beneficiar. Exatamente, Ive, não tem radicalismo, tá? Mesmo na nutrição funcional, que eu trabalho nisso agora, eu não sou do estilo radical, porque tudo na nossa vida tem que ter bom senso, inclusive com a alimentação. E eu tenho muita experiência não sendo radical e a gente tem muito mais efetividade no tratamento, né? E muito mais manutenção. Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa demora para ela poder fazer essa mudança de alimentação, para ela poder se enquadrar na nova alimentação? Olha, isso vai depender de cada pessoa, né? Mas, normalmente, devagarinho, a pessoa vai adquirindo esses novos hábitos, né? A gente vai passando essas orientações, vai ajudando ela na rotina dela, encaixando receitas que tenham esses alimentos que são saudáveis, né? Porque hoje em dia a vida é corrida. Então não adianta eu fazer um cardápio totalmente lindo na teoria e super caro e super difícil de fazer. Então a gente consegue fazer a pessoa aderir ao tratamento devagar, colocando receitas, né? Ajudando ela, às vezes, o estressado crônico, encaminhando para uma psicóloga, porque meu tratamento tem muito mais... dá muito mais resultado quando reúne a equipe, entendeu? O personal, no caso, né, que a gente conversa bastante, a atividade física junto com o psicólogo, com a nutricionista. É perfeito daí, a gente precisa de ajuda, ninguém trabalha sozinho, né, Ive? E outra coisa que você falou que eu achei legal, dessa alimentação fracionada, que tem pessoas que às vezes estão fazendo dieta e elas acham que se ficarem sem comer, estão beneficiando o seu organismo. Gente, pois ainda tem, sabe, em pleno 2013, pessoas que chegam na minha frente e falam, olha, eu não sei por que eu estou engordando, eu não sei porque eu não como, eu só almoço, só como bastante salada, depois eu não como mais nada, não janto. Gente, mas isso é óbvio que a pessoa não vai perder peso, tá? O nosso organismo, ele precisa de energia de 3 em 3 horas, constante. É combustível, né? Exatamente. Ele precisa de energia, não é só para você emagrecer, ele precisa de energia para funcionar. Coração, batimento cardíaco, a parte neurológica, a respiração. Então, a gente precisa de energia contínua e essa energia tem que ser vinda via oral. Alimentos, né? Se você não dá essa energia que o seu corpo precisa, ele vai desacelerar, ele vai desligando o que não for tão importante. É igual um equipamento que está em stand-by, que a gente fala, só está ligado na tomada, mas não está funcionando mais, né? Então, o metabolismo da pessoa, ela vai abaixar o máximo que der para não gastar o que não tem, né? E ela vai fazer o quê? Quando ela come uma refeição ou duas, o organismo vai entender da seguinte maneira: bom, deixa eu fazer reserva, deixa eu guardar, porque essa pessoa passa muita fome. O organismo não sabe que você está fazendo isso de propósito. Ele acha que você está na época das cavernas, ainda que você não encontrou alimento, você não conseguiu caçar, então ele vai te preservar a vida, ele vai te diminuir o metabolismo. E aí, na hora que você come, ele vai guardar, vai fazer reserva. Você vai engordar, gente, fazendo isso. Então, ficar sem comer não é a dica, né? A dica é alimentação saudável. Eu acho que tudo isso que a Fabíola falou é extremamente importante. Eu acho que a pessoa, se a partir desse momento ela tomar essa decisão, ela tem a persistência e a paciência depois de manter o peso, ela vai ter uma melhor qualidade de vida sempre. Então, nós vamos agora para um intervalinho e a gente volta já já. Bem, nós estamos conversando com a Fabíola Carla Oliveira Miguel, ela é nutricionista, a gente já leu o teu currículo todo, e especialista em alimentos, então ela está dando aqui uma aula para a gente de uma mudança de qualidade de vida, uma mudança de hábitos alimentares que só trazem benefício para a pessoa. E o que ela está deixando mais importante aqui é que a pessoa passando fome, ela não vai emagrecer. E tendo uma alimentação saudável, inclusive comendo abacate, ela vai conseguir atingir seus objetivos, que sempre foi o grande vilão. Vamos falar um pouquinho sobre as intolerâncias à lactose, que também acho que é um assunto bastante importante. Existe diferença entre a alergia ao leite e a intolerância à lactose? Totalmente diferente uma coisa da outra, tá, Ive? A alergia à proteína do leite é algo mais sério, né? E quem causa alergia é a parte proteica do leite.
Quem causa intolerância é o açúcar do leite, que chama lactose, tá? Então, não existe alergia à lactose. É errado a gente falar dessa maneira. É intolerância da lactose e alergia às proteínas, certo? Bom, isso é um assunto bem polêmico hoje em dia, principalmente para nutricionista funcional, porque o leite de vaca ele está sendo extensivamente estudado e a gente tem encontrado algumas informações que vêm em desencontro com o que a gente já sabia na nutrição, né? Por exemplo, que o leite de vaca ele não é o alimento que tem maior quantidade de cálcio, Ive, tá? Isso já está comprovado em estudos científicos, né? Porque até então, todo mundo da área da saúde, inclusive nutricionistas, recomendavam leite e os derivados como melhor fonte de cálcio, né? Só que hoje já saíram várias pesquisas mostrando que o leite de vaca, ele tem bastante cálcio? Tem, isso ninguém nega. Porém, o ser humano não absorve nem 30%. Ele não utiliza aquele cálcio como a gente imaginava, tá? Então, voltando no assunto da alergia, né, das intolerâncias, na verdade, o leite de vaca, se usado em quantidade enorme, né, tem pessoas que usam muita quantidade em horários errados, ela vai acabar sensibilizando o organismo dela, vai ter com o tempo, pode ser que tenha intolerância e até alergias, tá? Isso é de todo ser humano, certo? Então, aquilo que eles falam, que o único animal que toma leite depois de adulto, e que é o leite que é de um outro animal, é o ser humano. É o ser humano. Todo mamífero, ele mama, né, o leite da sua espécie, da sua mãe, mas assim que ele cresce, ele para de mamar, né? Ele tem... E o ser humano, infelizmente, é verdade. Ele é o único que continua mamando, tomando leite depois de adulto. Só que o pior, Ive, é que a gente continua tomando um leite de uma outra espécie, né? Às vezes, se a gente pensar bem, isso não faz muito sentido. O ser humano tão evoluído, né, tão bem criado, tudo certo, depender de um leite de uma outra espécie, né? Então, a gente pode até usar, existem momentos certos para usar a quantidade. Normalmente, tem a retirada do leite na nutrição funcional, que é por um período de desintoxicação alimentar, de recuperação intestinal, né? Porque muitas vezes uma inflamação intestinal atrapalha o tratamento inteiro. A gente precisa retirar o leite algumas vezes, e por outros motivos, óbvio, né? Tem vários motivos. Mas o consumo crônico, o consumo de qualquer maneira vai te fazer mal. Tá, e por exemplo assim, a criança acabou com o aleitamento materno. Uhum. Então, normalmente, eu acho que isso já é clássico, ela entra no leite de vaca, né? Toma mamadeira com leite de vaca. Uhum. Tem como a mãe já perceber quais seriam os sintomas dessa criança se ela tivesse intolerância? Dá para perceber sim, mas o ideal é que a mãe amamente o máximo que ela puder, certo? Leite materno, e que até 1 ano de idade não dê o leite de vaca. Se precisar dar, dê as fórmulas infantis. É de leite de vaca? Sim. Só que são mais trabalhadas, são mais específicas para as crianças, né? O ideal mesmo, Ive, é que todo mundo pudesse adquirir uma fórmula hipoalergênica para esses bebezinhos que estão desmamando e entrando no leite, né? Mas, infelizmente, é caro essas fórmulas, né? Existem várias marcas hipoalergênicas que seria o ideal, a pessoa colocando na alimentação desse bebê devagar essas proteínas, né? E não de uma hora para outra entrar com uma proteína tão de difícil digestão, muito alergênica, porque a proteína do leite ela é uma macromolécula, é uma molécula enorme. O nosso organismo ele não reconhece aquilo como alimento, ele não sabe o que é aquilo. Aí o que acontece? Em muitos casos aquela molécula vai entrar na corrente sanguínea, o sistema imunológico acha que aquilo é um vírus, uma bactéria, ele não sabe o que é, e pode desencadear um monte de sintoma alérgico. Autoimune, né? Porque é o sistema imunológico que não reconhece aquelas proteínas enormes e pode dar alergia, as famosas ites, sinusite, bronquite, amidalite, que a criançada às vezes tem tanto, rinite, otite, né? Então, muitas vezes as mães têm os filhos apresentando esse monte de ites e não desconfia que pode ser o leite. Mas normalmente é o leite, né? Tem criança que, por exemplo, conheço várias que a alimentação até os 2 anos e meio quase não come nada de sal, quase não come fruta, é só mamadeira.
Pois é, isso aí, além de dar, né, um maior índice de alergias, vai dar uma diminuição, imagina, uma anemia, na certa. Porque essa criança, a partir do 6º mês, esse bebê, ele tem uma necessidade aumentada de todas as vitaminas de ferro, que o leite materno, muito menos o leite de vaca, não vai suprir. Tem que comer comida, arroz, feijão, carne, alimentação da família, né? Outra coisa que você falou no início, agora falando sobre a intolerância à lactose, é que está sendo estudado muito o leite e você falou sobre o cálcio. Até pouco tempo atrás, uma mulher que não tomasse leite, ela ia ter deficiência de cálcio. Então, isso quer dizer agora que se tirar o leite, a pessoa vai se quebrar toda? Não, Ives, não vai acontecer isso, tá? Porque em estudos recentes, tá? Isso aí já tem sido estudado faz tempo, mas recentemente nós temos mais estudos que mostram que as mulheres, por exemplo, do Japão, da China, da Tailândia, que não usam leite de vaca ou usam o mínimo possível, são as mulheres, são os homens que têm menor índice de osteoporose. E aí que começou todo o questionamento, como que essas civilizações, essas populações não consomem o leite da vaca e têm menor índice de osteoporose? Como é que pode isso? Aí nós fomos descobrir que a medicina evoluiu e descobriu que os alimentos verdes escuros, as verduras verdes escuras, principalmente a couve, que é o primeiro lugar, tem mais cálcio biodisponível para o nosso organismo do que o próprio leite da vaca. E essas civilizações, se a gente for lembrar e estudar essa cultura, eles comem muito verde escuro, comem muita soja. Soja também é riquíssima em cálcio, né? Os japoneses usam soja, tofu. Então, como que pode a civilização ocidental aqui, nós americanos, né? Os norte-americanos também, usam tanto leite e tem tanto índice de osteoporose, né? Isso tem uma explicação científica. É o desbalanço geral também nos minerais presentes no leite da vaca, né? Então, ao invés de você estar repondo o seu cálcio, pelo desbalanço entre magnésio, zinco, o leite da vaca acaba até retirando. Tem estudos que mostram isso. E essas pessoas que ficam tomando cálcio indiscriminadamente, por exemplo, escuta propaganda na televisão e compram potes e potes de cálcio? E isso daí é até perigoso, na verdade, porque não é só o cálcio que é importante para entrar no osso. O osso não é feito só de cálcio, tá? Para o cálcio entrar efetivamente no osso de uma pessoa, precisa de um monte de vitaminas, vitamina D, zinco, iodo, magnésio. Então, tomar cálcio isolado, além de você não ajudar os seus ossos, você pode ter um acúmulo de cálcio em lugares errados no seu organismo, nas coronárias, né? Você pode ter um problema cardíaco por causa disso. Então, não adianta, você tem que fazer um acompanhamento de todas as vitaminas, você tem que colocar todas juntas, não adianta só uma só não faz milagre nunca. O cálcio sozinho. Então, a gente está desmistificando um monte de coisa, né? Sim. A gente já começou desmistificando o abacate, a banana, o chocolate e agora o cálcio, né, é usado indiscriminadamente. Porque não existia uma mulher que fosse fazer um tratamento pré-menopausa ou de menopausa que não fosse sugerido o cálcio. Isso, até existem hoje em dia fórmulas que têm o cálcio, mas que têm essas outras vitaminas também, né? Então, hoje em dia, tudo já está mais moderno, né? Todo mundo já usa esses suplementos dos médicos. Agora, o que a gente está falando é esses da TV, né? Que às vezes é só cálcio mesmo. Nem a vitamina D, às vezes, não tem ali. Então, ali você vai passar mal. Não pode fazer isso. E essa vitamina D, a pessoa pode tomar um solzinho da manhã, um solzinho da tarde para poder ajudar nessa assimilação? Com certeza, Ive. A gente tem que tomar sol. A gente vive num país onde a gente tem sol quase o ano inteiro. Então, as pessoas não tomam sol porque não querem, né? E mesmo vivendo aqui num país que tem sol o ano inteiro, tem muita gente com deficiência de vitamina D. É quase que raro eu ter uma paciente que tem essa vitamina D no lugar, no nível ideal, né, que a gente fala. Então, precisa tomar sol, não adianta só com suplementação. Eu estava conversando outro dia com a minha filha, ela disse que tem uma amiga que é ginecologista, que falou que uma das maiores dificuldades que ela está tendo, uma das coisas que mais está aparecendo no consultório dela, são mulheres que não tomam sol e que estão com deficiência de vitamina D. Isso mesmo, é muito comum. E a gente sabe que a vitamina D é essencial para a imunidade, é essencial para prevenir depressão, né? Na mulher gestante, meu Deus, se tiver com deficiência de vitamina D, ela pode ter uma depressão pós-parto. Então, a vitamina D não é só para o osso,
Ela tem uma infinidade de ações importantes. E o sol é o que vai fazer, que vai ativar a vitamina para ela se tornar D3, que é o que o nosso corpo utiliza. E olha, tem que estar com 30% do corpo exposto no sol, né? E nos horários certos, né? E com as proteções ideais também, né? Claro, lógico, ninguém vai sair no sol meio-dia, né? Não é isso, mas de manhãzinha lá você pode se expor ao sol, ou no fim da tarde, todo dia um pouquinho, Ive. Isso daí é saúde. É o ideal, quantos minutos mais ou menos? Eu acho que você pode ficar de 10 a 15 minutos todo dia, tá perfeito. Então, olha só todas as dicas que a gente recebeu com esse programa. Queria que agora que você fizesse um resuminho de tudo isso. Bom, um resuminho de tudo isso. Eu, como nutricionista funcional, eu acredito que tudo, a gente, igual você falou, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio, até mesmo o leite, tá? Mesmo sendo nutricionista funcional, a gente tem os momentos de retirada, tem os momentos que a pessoa fica desensibilizando o organismo, por isso que tem tanta retirada de leite com a nutrição funcional. Mas depois a gente ensina essa pessoa a usar novamente esse leite no esquema de rodízio. Tem tudo isso, tá, Ive? Tem como usar o leite sem fazer mal também, tá? Então, assim, tudo é equilíbrio na vida, né? Eu acho que na alimentação, e eu gosto muito daquilo que o médico Hipócrates falou, o pai da medicina, né? Deixa a comida ser o seu remédio ser sua comida. Quando a gente aprender realmente a fazer isso, a gente vai ter mais longevidade, a gente vai viver melhor e, né, com saúde. Tá, só voltando um pouquinho no leite. E queijos e iogurte? Às vezes a pessoa tira o leite, ela pode continuar consumindo queijos e iogurtes? Quando a gente faz a retirada, que a gente fala do tratamento na nutrição funcional, não, ela vai ter que tirar tudo, né? Ela vai ter que tirar todos os derivados do leite também. Mas, como eu te disse, depois que o organismo desensibilizou, que eu consegui arrumar a flora intestinal, que eu consegui diminuir todos os processos de alergia, às vezes pele, né? A pessoa tem alergia de pele, acne, são uma infinidade de coisas que ajudam nessa retirada, né? A pessoa volta a utilizar em esquema de rodízio, mas tem pessoas, Ive, que acontece que quando eu coloco novamente esse leite, ela mesma não se sente bem, ela consegue identificar que ele fazia mal para ela. Porque quando está tudo em desarmonia, a pessoa não sabe o que está fazendo mal, né? Não sabe se é o leite, se é a azeitona, o que é, né? Então, na verdade, quando você retira o alimento e você repõe, coloca ele de novo, e a pessoa vê nitidamente, às vezes, que aquilo faz mal, ela sozinha não quer mais usar, né? Então, é isso, né? O próprio organismo já recusa, né? Sim. Quando você está reequilibrada, né, uma alimentação saudável, reequilibra o seu organismo, é muito nítido o que faz mal para a gente. É rápido, você consegue notar rápido isso. Bem, nós já estamos no finalzinho do programa, só deixa eu perguntar mais uma coisa. Falam muito desses alimentos orgânicos. Até que ponto, com toda essa poluição, com toda essa contaminação de solo, a gente tem uma alimentação orgânica? Existem os alimentos orgânicos? Olha, Ive, é complicadíssimo isso, né, Ive? Tem que acreditar, né? Até que prove o contrário, né? Que alguém vá lá e realmente faça uma análise mais específica. O alimento orgânico ainda é mais recomendado, porque os venenos, né, os agrotóxicos, são mais prejudiciais, né? São mais intoxicantes. Mas o que eu sempre falo para o meu paciente? Procure adquirir legumes e verduras da época. Aquelas verduras e legumes que crescem sem que tenham tanto agrotóxico, sem que precisam ser forçadas a crescer. Porque as que são forçadas a crescer só vão crescer com muito agrotóxico, muito fertilizante, entendeu? Então, se você consumir alimentos da época e ainda por cima conseguir um orgânico, você já está tendo muito mais nutrição e muito menos contaminação. Então, mais uma dica aí. Bem, a gente tem mais assunto, daria para conversar mais uma hora, mais ou menos, né, com todos esses assuntos, mas vamos deixar aqui agora os nossos recadinhos. Você que precisa de um medicamento manipulado ou algum outro tipo de medicamento, não esquece da PharmaShop, que é 24 horas com ótimo atendimento. A gente falou bastante em alimento. Eu quero aqui falar do Alisson e da Jéssica, da Bela Vita, que é tudo aquilo que a gente precisa, que a gente chega lá não tem, eles têm a gentileza de procurar. Ele através do Facebook, ele dá muita informação para a gente também, então acho que é bastante legal. E eu quero deixar um abraço aqui para a Luzia Kawasaki, que ela é esteticista, trabalha na Lieco. Ela faz um tratamento de pele muito legal e ela também faz aquela lipo sem corte. E a Denise Matavelli, que é a podóloga lá também, que é uma graça, eu acho que vocês deveriam conhecer.
agradecer a Cristina Modas, que está me vestindo, e o Jonathan Cabeleireiro. Então, agora, eu quero que você se despeça dos nossos telespectadores. Mais uma vez, agradeço você ter disponibilizado esse teu tempo para a gente. Gente, eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição, tá, Ive? Não fiz antes por conta do nenê, mas agora já está mais calmo. Por falar que você não fez antes por conta do nenê, já vamos deixar aqui pré-agendado nós vamos falar só sobre alimentação na gestação e pós-parto. Perfeito, vamos sim. Na gestação acho que eu até fiz grávida, não foi, Ive, que a gente fez? Mas não entrou, tem muitos assuntos ainda, a gente pode fazer. Mas eu queria que você falasse assim, como que você fez para voltar ao teu corpo, alimentação pós-parto, que não prejudique o bebê, que não prejudique o leite. Nossa, perfeito, claro, com o maior prazer, vamos marcar sim. Então, e vocês querem acompanhar a programação da TV Paraná através do Facebook e os horários dos programas através do Twitter TV Paraná. E eu gostaria que vocês continuassem com a programação e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.